Fala aí, beleza? Aqui quem fala com você é o Ribechux. Eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma colaboração para jogar Alan Wake 2 em uma RTX 3060 Ti acima dos 30 quadros. Porque, mano, eu já tinha escutado uma história de que esse jogo não ia funcionar nos PCs antigos, que tava 540p. Bom, eu arrisquei, comprei o game. Testei ele por mais ou menos umas 3 horas com várias configurações e eu vim dividir com você o que eu consegui. E é claro que tem algumas variáveis aqui, eu vou contar tudo para você nesse vídeo. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu te convido a clicar no botão de se inscrever agora, caso você queira ter mais um canal bacana de games. E se no final do vídeo você gostou dele, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para contribuir bastante aqui com o canal, beleza? O setup dispõe de uma 3060 Ti de 8 GB da Zotac Gaming, um Ryzen 7 5800X AM4 e 32 GB de RAM. É uma memória Corsair aí com latência de 15, tá? 3000 MHz. Bom, eu testei a configuração no meu monitor, ele é um monitor de 1440p. Como vocês podem ver aí, eu estou variando de 40, em alguns casos em ambientes fechados chega a 50. Eu testei o game também em 1080, aí eu tive um ganho legal de performance, mas eu preferi continuar jogando o game a 1440p, apesar de que 1080 também ficou super tranquilo com essas configurações, que eu vou mostrar para você no final. Então, se você tiver um monitor 1080, com certeza essa configuração vai funcionar também muito bem para você. Outro ponto que vale ressaltar aqui para vocês é que eu desabilitei todas as tranqueiras que eu tinha no computador habilitado aqui, de certa forma mexiam com a performance gráfica. Por exemplo, eu uso aquele wallpaper da Steam, né, que deixa o PC mais bonitão, digamos assim. Eu deixei tudo desabilitado, tá? Então isso eu ganhei um pouquinho aí de FPS também, porque eu sei que ele consome um pouco da performance gráfica. Então eu acho que para você também aproveitar o game, desliga essas coisas, pelo menos enquanto você está jogando. Uma das coisas que eu fiz foi pegar cortes do game, até para não dar muito spoiler também do game logo no início, né? Eu conferi todo o capítulo 1, comecei o capítulo 2, estou mais ou menos na metade do capítulo 2, estou gravando conteúdo, mas eu dividi o tempo aqui só para a gente entender assim, os ambientes. Na floresta eu tive uma queda brusca de FPS, né? Ficava ali acima dos 30, mas ficava entre 40, 45, em alguns casos batia 50. Na cidade, ele já fica ali nos 50 FPS, o que também tá ótimo, né? Tá muito bom, tá acima dos 30, tá legal. Pra quem tava esperando não rodar direito esse game, até que tá muito bom. E aí quando você interage com alguns NPCs ou em algumas situações, ainda cai um pouquinho o gráfico. Em ambientes fechados, a gente tem aí, mantém entre 50, não chega a bater 60 FPS, tá? É meio que fazer milagre com uma 3060 Ti. Mas pode ser que para você funcione uma coisa que funcionou comigo. Por exemplo, eu estou gravando conteúdo para o YouTube. Se você for uma pessoa que vai fazer streaming ou, sei lá, também grava conteúdo e você usa o OBS, quando eu estava com o OBS ligado gravando esse vídeo para vocês, essa era a taxa de FPS que eu tinha. Mas quando eu desliguei, aí em muitas áreas que batiam ali 50, 40 e pouco, foi para 60 e até mais. Então pode ser que para você que vai jogar sem OBS, sem nada disso, a taxa de FPS seja bem maior da que você está vendo agora. Inclusive, se essa configuração deixou você com uma taxa de FPS maior, não esquece de comentar aqui para mim para ver se tá tudo certinho. Que, por exemplo, essa aí é a minha última gravação com o OBS ligado. Então, é uma área do jogo logo no início, tá ali cravado nos 30, né? Eu acabei colocando ali a configuração para testar. Mas aí, agora eu vou mostrar para você aqui uma gravação, e me perdoe aqui a qualidade, que eu gravei do meu celular. Só para vocês entenderem o mesmo local sem o OBS ligado. Ó, logo no início do game eu tô gravando com o meu celular, percebe que de 30 eu saltei para 53 com essa configuração. Então assim, de certa forma o OBS ele come bastante, né? Porque ele usa lá a parte das configurações da NVIDIA para gravar captura de tela. Então, sem o OBS ligado tá ali, ó, 50, 53 e consequentemente nas outras áreas eu vou ter um ótimo ganho de FPS. Agora aqui para dividir com vocês a configuração, tá? Eu mantive minha resolução de exibição na resolução do meu monitor, a renderização tá na qualidade, algumas coisas aí eu deixei desabilitada, mas por exemplo, desfoque de movimento e granulação
ela não interfere tanto, vai mais de gosto. Eu deixo desligado em qualquer jogo, tá? Eu não gosto. Então, pós-processamento tá no alto, resolução de textura no alto, filtragem de textura. Aqui eu deixei no baixo porque estava gravando o vídeo, mas você pode deixar no médio se você não estiver usando o OBS, tá? Que ele vai funcionar muito bem também. Iluminação volumétrica no alto, qualidade de foco de luz no médio, qualidade de iluminação global no alto, sombras, deixei baixo e tudo no médio. A parte de oclusão de ambiente tá ligado, reflexo deixei desligado, qualidade da névoa e de terreno no médio, objeto distante também no médio e densidade de objetos dispersos no médio também, tá? E Ray Tracing para variar tudo desligado porque não vai rolar. Bom, esse era o vídeo de hoje, curtinho aí só para dividir com vocês essa configuração, que é a que eu vou jogar o game. Inclusive eu pretendo, né, trazer uma série aqui pro canal, não sei, deixa aqui nos comentários se você quer ver a série aqui no canal. Eu vou gravar em breve, assim que eu terminar Spider-Man 2, beleza? Eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Forte abraço, tenha um ótimo final de semana, fui!